E eu aqui sem um maquiador, sem um penteador, sem Também nada. eu, um horror, um horror. Não, mas estás com ótimo aspecto. Tá, Estás obrigado. com, estás com ótimo aspecto. Olha, como é que está a ser o teu confinamento? Olha, está bem, na verdade, porque eu também estou numa fase de transição. Eu estou me aposentando praticamente. Então está sendo um treino para a Já, aposentadoria. já. És tão novo. Como é que é possível? 68 anos. Então, e também assim, não que eu vá me aposentar, mas eu estou mudando um pouco a minha forma de trabalhar. Sim, Digamos que não tenho mais o mesmo ímpeto. pois claro. Já E fizeste muito, não é? está sendo um treino É para isso, essa nova fase. é isso, é isso. Ficar em casa, Ver a família, estar com a família, não é? isso. A minha família ficou doente, teve Covid. Ah, sim. Uhum. Sim. A minha irmã trabalha em hospital, então logo no começo ela já se infectou. Pois. Passou para minha mãe, que tem quase 92 anos, Mas e e depois? Correu bem? ficou ótima. Não teve nada. Ótimo. Teve alguns dias de falta de ar, se sentindo mal, mas nós não sabíamos ainda o que era. Uhum. Então nem houve muito alarme. Claro, claro. Mas me avisas quando a Marta Sim. nos Vamos colocar no ar começar. para Não, não, que... não, vamos começar. Ora, muito boa tarde a todos, seguidores do museu no Facebook. É um prazer enorme estar aqui convosco para mais um episódio da nossa série Museus em Diálogo, desta vez com um convidado muito especial, do outro lado do Atlântico, da Universidade de São Paulo, o professor Carlos Brandão, que é muito conhecido por Beto, portanto, as pessoas conhecem-no por Beto, eu própria também jamais conseguirei chamar informalmente Carlos, não vou-me esquecer, portanto, Beto, que é membro do Conselho Executivo do Conselho Internacional dos Museus e que é zoólogo, mas que tem um percurso muito especial e, aliás, é por aí que eu até vou começar a nossa conversa de hoje, esta sexta-feira à tarde, que é como é que um zoólogo, o que é que, como é que um zoólogo se interessa por museus e que percurso é que depois um zoólogo tem até chegar aos feitos que tu foste conseguindo fazer na tua vida profissional. Conta-nos lá. Bom, Marta, primeiro eu queria agradecer muito o convite, dizer que é um grande prazer participar dessa série de conversas informais e dizer que é um prazer estar, ainda que virtualmente, no Museu de História Natural de Lisboa, que é um local que me fascina desde sempre. Bom, falando sobre o meu percurso um pouco, eu sou zoólogo, procurei o Museu de Zoologia não pelo seu caráter de museu, mas pelo seu caráter de instituição científica, de investigação. Claro. O museu, na época que eu trabalhei, era, e ainda é, um centro de investigação na área da zoologia muito moderno e muito atual, muito reconhecido, e que tem coleções maravilhosas. Mas nem foi pelas coleções que eu me interessei, foi realmente pela orientação Não? Sim. dos investigadores Uhum. de lá. Meu interesse principal era trabalhar com comportamento social nos animais. Sempre foi um tema que me fascinou. E eu fui trabalhar com formigas, porque com homens a gente não pode fazer experimentos sociais. Com formigas ainda nossa ética permite. A nossa ética não nos permite. Sim, Formigas. E formigas brasileiras ou em geral? Como é que é? Como é que isto se formigas em organiza? geral, mas eu, claro, que me concentrei, eu tinha que escolher um modelo de estudo, escolhi uma formiga para trabalhar, porque ela reunia algumas características que eram mais semelhantes ao que eu achava na época, Sim. as formigas que deram origem a todas elas. O meu interesse era o seguinte: formigas, elas vêm de vespas, vespas solitárias. Ah, que... Outros ramos da família das vespas adquiriu socialidade, mas os ancestrais de formigas eram solitárias. Como Aham. que de um ancestral solitário Passa a social, não é? surgiu a social, uma sociedade? Porque é contra-intuitivo. Completamente. Cada indivíduo deveria estar trabalhando para si. Então, fui Exceto trabalhar o com... Homo sapiens, não é?
o Homo sapiens não consegue estar sozinho e então vai... Mas a nossa ligação, o nosso bond é pela cultura. Claro, é verdade. E as formigas não têm esse tipo de cultura. Tem outras, podemos falar sobre isso depois, mas a formiga tem essa coisa de que cada uma tem um papel muito definido, uma só se reproduz, em geral, e a maioria das operárias são estéreis. É uma sociedade de fêmeas também, matriarcal, Claro, muito diferente da nossa. claro. Então me interessava saber esse momento de como que elas se evoluíram esse comportamento. Então, Chegaste a fazer trabalho de investigação nessa área, não é? Foste sim, foi meu curador começo, também, curador, não é? Curador. sim. Mas aí, então, eu escrevi para um professor americano, que era o grande especialista nesse assunto, Edward Wilson. Wilson, claro, em grande papa, Sociobiology. Harvard. E ele me aconselhou, vá ao Museu de Zoologia em São Paulo, da USP. Jura? Lá tem um grupo de pesquisadores que pode te ajudar. Então, eu fui E ele ainda trabalhar está lá no vivo. museu. Ele ainda está vivo, Beto. Ele está Eu acho vivo, que está com ainda está vivo. 92 anos. Ainda Está está vivo. vivo. Produzindo, escrevendo bastante. Incrível isso. É incrível. E então eu comecei a trabalhar no museu, criando as formigas no museu, tive muita dificuldade e tal, mas o Wilson me ajudou bastante, acabei indo trabalhar com ele um tempo em Harvard, e na volta o Museu de Zoologia comprou uma coleção de formigas. 2 curas alemães que moravam no Brasil durante décadas construíram uma coleção muito importante. Os 2 morreram, a coleção estava guardada num laboratório na Universidade de Brasília, que não tinha interesse em manter essa coleção. E os pesquisadores do museu, então, conseguiram o auxílio do Conselho Nacional de Pesquisa brasileiros e trouxeram essa coleção para o Brasil. Eu, como trabalhava com formigas, era o único na instituição, Claro. fui responsabilizado para fazer essas viagens, várias viagens para trazer o material de carro ainda, num carro especial, e percebi que se eu me especializasse na curadoria da coleção, na taxonomia, na classificação das formigas, eles teriam que me contratar, porque eles teriam que tomar conta dessa coleção que eles haviam comprado. Claro, claro. Depois não tinham ninguém, certo? Não tinham ninguém. Claro. Então, terminei o meu mestrado. Tinhas com quantos esse... anos? Quantos anos é que tu tinhas nessa altura? Eu tinha 25, 26 anos. Okay. Então, eu terminei o meu mestrado, que foi esse trabalho com as formigas mais próximas das formigas primitivas, e que eu estudei o comportamento das rainhas e das operárias. E comecei a fazer o doutorado já com uma tese na área da taxonomia. E durante o dia, então, eu ficava arrumando os alfinetes, as formiguinhas ali espetadas nos alfinetes, segundo a classificação atual. Claro. Mas eu percebi uma coisa muito interessante enquanto eu fazia isso. Conta. Que os que me antecederam, quando eles dispunham as formigas uma ao lado da outra, eles estavam colocando uma ideia ali dentro. Claro. Quem era mais próxima de quem era mais parente de quem. Afinidade, não era? Afinidade espacial, indicando uma classificação que estava na cabeça dele. Uma organização, claro. Organização. Isso me fascinou. E é isso que fazem os museus. No fundo, o que fazem os museus é arrumar as coisas em caixinhas, não é? Isso. Só que tornar visível relações entre coisas. Se fosse outra pessoa, arrumaria de uma outra maneira. Então, a organização da coleção não é uma organização dada, mas não é um dogma, não é um dogma, não é... Sim. Ela é imposta pela sua ideologia, pela que você acredita, né? Então, eu tinha muita preocupação em não desfazer o que esses colegas tinham feito, em manter aquelas relações espaciais, porque nessas relações espaciais eu vou conseguir ler a cabeça deles.
Exato, porque sentias que estavas a preservar o legado deles, não é? No fundo, né? Que Isso, estava isso. encapsulado, materializado na própria coleção. É Ao isso. mesmo tempo, eles foram um em sequência ao outro. E o segundo estudou em Cornell e tinha muitas relações com todos os grandes curadores das coleções mais importantes do mundo. E ele tinha pedido material emprestado para os seus trabalhos e ele faleceu de forma inesperada. Uhum. Então, e havia muita preocupação com todo esse material que estava sob empréstimo. Então, eu recebi junto com a coleção a correspondência, Uau! as anotações pessoais, inclusive Uau. equipamentos de laboratório. Recebi Um assim, pacote. Um pacote. Sim, uma sim. herança É uma herança. Uhum. pronta. E nessa correspondência eu fui descobrindo todo esse material que estava emprestado, de onde era, quem eram os Claro. curadores. Foste documentando a coleção, não é? E depois Escrevi para deu. todos eles Pois, e, aos poucos, fui devolvendo o material. Isto abriu caminho para mim internacional. pois claro. Foste publicando. Mas isso foi Isso, durante o doutoramento, não é? Isso foi o exatamente. doutoramento. Pois. Isso. E no doutoramento eu escolhi, então, um gênero de formigas, que era tinha umas 30 espécies, e pude estudar, então, essas relações internas também. E aí aprender as técnicas, Claro, claro. não só de conservação, nessa organização que eu tive que fazer, mas também as técnicas de estudo. Uhum. Como estudar, como Claro, dissecar, claro. como documentar, Como preservar, como como preservar e como extrair informação ter daquilo. informação. Pois. Então, lendo Olha, os rótulos, vendo claro, os coletores, refazendo percursos na minha claro, cabeça. Foi muito instrutivo, muito interessante. claro. Mas Bom, tu depois, dediquei sim, mas conta lá, mas 30 anos sim. da minha vida fazendo isso, publiquei muitos trabalhos e tive muitos alunos, mas em 2001 eu fui eleito diretor do museu. Foi nessa altura que eu fui ao teu museu. Eu Isso, acho que nós devíamos ter começado por dizer, porque eu acho que não dissemos, que o teu museu é o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, não é? Eu acho que a gente não disse, estávamos, enfim, em conversa. E, portanto, foi nessa, quando eu fui pela primeira vez visitar o teu museu, acho que foi 2002 ou 2003, quando eu te conheci, tu eras diretor do Museu de Zoologia. isso. E É foi uma verdade. experiência muito incrível, porque eu saí um pouco do meu laboratório, porque eu era especializado em formigas, mas era responsável por uma coleção dos insetos himenópteros, abelhas, vespas e formigas. E Claro. ficava muito ali no meu laboratório, orientando alunos em projetos nesses 3 grupos animais. Fui de chefe da área ali de entomologia do museu, do estudo de insetos, mas era um pouco, digamos, limitado assim. E aí essa experiência de ser diretor do museu e ter que conhecer as outras coleções, Dá-te uma perspectiva. isso, os outros laboratórios, tal. E aí aconteceu uma coisa tão interessante. O museu tinha uma exposição muito antiga que Eu tinha lembro, vindo da origem do museu, que foi no Museu Paulista. eu lembro. Era um museu enciclopédico que foi fatiado, e o Museu de Zoologia é uma dessas fatias que se destacou, mas a exposição continua a mesma, com aquele espírito muito ainda Claro, iluminista, isso, claro. e taxonômico, né? Então tinha os armários com os anfíbios, os répteis, os mamíferos, e apesar disso era um museu que tinha uma relação muito próxima com o público do entorno. Era conhecido como o Museu dos Bichos. Da E a comunidade ali. comunidade era muito afeta ao museu. Mas eu via um distanciamento muito grande entre o que se fazia nos laboratórios, que era uma zoologia moderna, atualizada, Claro, da claro. zoologia que nós mostrávamos nas Ou seja, não coleções, havia nas correspondência exposições, entre aquilo que era o conhecimento produzido pelos pesquisadores, do que era curadores, exposto. laboratórios,
e uma relação mais visível entre esse mundo de bastidores e o mundo da exposição e das pessoas, não é? A exposição, para mim, tinha um problema gravíssimo. Primeiro, era uma exposição de taxidermia, não era de zoologia. Pois, eu percebo. Nós não guardamos os animais da forma como eram expostos. Nós não guardamos os animais expostos de forma artística. São coleções seriadas. Claro. E essas coleções seriadas, Coleções científicas, é que você pode extrair muita informação delas. E isso não era compartilhado com o público. Então, eu promovi uma grande mudança na forma de expor e trouxe a pesquisa para dentro da exposição. E aí, numa série de pequenas, porque nós não tínhamos poucos recursos na época, então, de pequenas mudanças, mas, por exemplo, as paredes, as portas que davam acesso aos laboratórios, eu simplesmente coloquei portas de vidro. Vidro, claro. Ainda um vidro um pouco escuro para dar um certo mistério, mas Sim. as pessoas conseguiam enxergar. Enxergar que havia coisas para além, não é? Que havia coisas para além. Sim. Sim. Que havia um além. E há uma curiosidade inata do público em perceber o que é que se passa cada vez que a gente fala, não é? Em qualquer museu. Eu acho que isso é em qualquer museu, não só de história natural. Em qualquer museu, quando se fala, olhem, vocês gostariam de ir ver as reservas técnicas ou gostavam de ver... As pessoas ficam com os olhos a tinir de interesse, de curiosidade. Fizemos, por exemplo, uma área da exposição, era exatamente isso, o material que entra no museu, como que ele é trabalhado e guardado. Né? Claro. Então, tinha uma coisa também interessante, o museu havia adquirido um microscópio eletrônico de varredura. Então, nós ligamos o microscópio eletrônico a uma tela da exposição. E dava para projetar... Isso. Os trabalhos que eram feitos eram projetados online na exposição. Então, era interessante. Claro. Teve uma repercussão enorme, porque Sim, São Paulo não tem... Isso foi muito importante para o museu, não é? Isso foi muito importante. São Paulo não tem um museu de história natural. Então, o Museu de Zoologia assumiu esse papel. Assume esse papel, claro. Isso. E isso teve uma repercussão enorme no campo museológico. Sim. Os outros museus passaram a ver o Museu de Zoologia como um museu. Claro, claro. Olha, e qual é a dimensão das coleções? Dá-nos lá uma ideia quantitativa. 11 milhões. 11 milhões. 11 milhões. É uma coleção muito grande. Muito significativa. Mas mais do que ser muito grande, ela é muito bem organizada. O Museu de Zoologia é um museu que você entra nas salas, ele é extremamente limpo, organizado. É verdade. Isso... E agora, à luz do incêndio do Museu Nacional, tornou-se a maior coleção do Brasil, certo? Sim. Portanto, em alguns grupos rivalizava com o Museu Nacional. Em certos, eu acho que a nossa coleção era maior, por exemplo. Formigas, eles tinham uma coleção pequena, mas eles tinham coleções muito grandes em alguns grupos que se perderam, um desastre inominável. Um horror. Nós tivemos aqui, foi uma das pessoas com quem eu conversei, foi com o Alexandre Kellner. Sim, foi uma das pessoas com quem conversei já nestes episódios. E, de facto, é uma perda. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, há esta responsabilidade, não é? Da preservação da biodiversidade do Brasil, que o Museu de Zoologia estava num plano e agora tem, de facto, tem uma outra posição, não é? Sim. É muito importante, muito importante. Então, a repercussão, na verdade, da minha direção, do meu mandato, foi maior no campo dos museus do que na zoologia. Porque a zoologia, na verdade, o museu já era reconhecido, já tinha financiamento das agências de fomento. Agora, na área museológica, foi uma grande revolução. Uma grande transformação. Olha, e já agora que o nosso tempo está a passar, é que tu ainda tens uma experiência ainda mais surpreendente, mais interessante, do ponto de vista de direção de museus, que é a direção que agora acabou, há uma semana atrás, não é? Há uma semana atrás, recentemente, a direção do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E a minha pergunta que eu te faço é,
São duas. Uma é como é que tu passas de uma coisa para a outra, não é? Como é que tu passas de uma coisa para a outra. E depois, eu gostava imenso que tu refletisses connosco sobre que olhar diferente é que traz um zoólogo sobre um museu de arte contemporânea. E uma sub-pergunta disto, já são muitas, não é? Mas será que foste bem aceite na comunidade? Porque, quer dizer, normalmente o que é que as pessoas pensam? Pensam assim, um arqueólogo é que pode ser diretor, não é? Ou seja, tens que ser da área. Aliás, isto é um debate até que tem acontecido agora em Portugal, porque está a haver os concursos para diretores de museus e tal, e portanto está-se muito a discutir, até na comunicação social, o que é interessante, o perfil do que é que deve ser um diretor ou não. Portanto, tu um zoólogo, especialista em formigas, mas com obra feita, evidentemente, na direção de um museu, passas para um museu de uma área completamente diferente, a arte contemporânea. Como é que tu és visto pela comunidade, por um lado, e por outro lado, que olhar é que tu trazes diferente sobre uma coleção de arte contemporânea daquele tipo? Conta-nos lá. Bom, quando eu terminou o mandato do Museu de Zoologia, então, eu fui convidado para ser presidente do ICOM Brasil. E isso Claro, expandiu mais ainda claro, o meu escopo, de certa forma, porque eu passei a trabalhar com todos os tipos de museus. claro. Aí foi tudo. E dentro do ICOM, eu comecei um processo de tentar trazer a Conferência Internacional do ICOM para o Brasil, Pois foi. que em 2013 veio para cá. Então foi uma experiência maravilhosa, porque nós tivemos 2.500 profissionais de museus do mundo todo no Rio de Janeiro durante uma semana, e a conferência se deu também nos museus, não só no local da conferência, mas se espalhou pela cidade do Rio de Janeiro em 50 e poucos museus. Então eu ganhei um conhecimento muito grande sobre museus em geral. E isso fez com que o ministro da Cultura, na época, hoje em dia não existe mais Ministério da Cultura no Brasil, mas o ministro da Cultura, na época, o Juca Ferreira, me convidasse então para ser presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Do IBRAM. Porque ele queria essa experiência internacional, essa inserção dos museus brasileiros na comunidade internacional. Claro. Então, ficou sabendo do meu trabalho junto com o ICOM e me convidou para esse cargo muito prestigioso. Os museus brasileiros têm há muitos anos, sobretudo na linha, têm estado na linha da frente, têm uma reputação internacional muitíssimo, são reconhecidos, não é? O Pela Brasil sua tem inovação, toda a questão do trabalho com as comunidades, por exemplo, que me parece exatamente. absolutamente notável. Qualquer museu da Europa tem imenso a aprender com os museus do Brasil, em geral da América Latina, mas do Brasil em especial. Então, foi uma experiência muito importante que eu pude conhecer o panorama dos É. museus brasileiros, dos 3.600 museus brasileiros registrados pelo IBRAM, e acho que isso me deu uma experiência muito grande na gestão dos museus, dos vários Claro, tipos de museus, nas claro. possibilidades, nos potenciais que os museus têm. Quando eu voltei para São Paulo, eu deixei o Ministério da Cultura, quando o Ministério da Cultura foi extinto, né, no impeachment da presidente Dilma, voltei para São Paulo e estava aberto o concurso para diretor do Museu de Arte Arte Contemporânea da contemporânea. universidade que eu trabalho, que é a USP, que é um museu fabuloso, que eu sempre... Fabuloso, lindo. Fabuloso, Fabuloso. fabuloso. E eu me candidatei, então, porque também o museu passava por uma crise, que não cabe aqui discutir, mas uma crise forte, e eu, então, conversei com os docentes do museu e fiz uma proposta para eles. O museu vinha de muitos conflitos entre os curadores e os diretores. Sim. Sim. E eu não era curador de arte contemporânea, nem pretendia ser. Ou seja, uma pessoa de fora podia Isso. gerir melhor, já percebi. Exatamente. E especialmente que era uma pessoa de fora, mais da USP, Certo, do campo dos museus e com inserção internacional. claro. Então, o que eu propus a eles era ser diretor do museu e não competir com eles como curadores. Pois, Ficaram muito satisfeitos, eu percebo. adoraram a ideia e foi, acho que tive bastante sucesso. Foram 4 anos, o mandato da USP é sempre de 4 Sempre anos, 4 anos, sim, sim. 4 anos.
Nesses 4 anos, então, eu trabalhei para recompor, de certa forma, um museu que vinha de traumas, e acho que deixei o museu bem preparado para enfrentar os desafios. Fizemos muitas exposições, Eu mas eu sei. não fui curador de nenhuma delas. Então, a visão do zoólogo, eu acho que é mais a visão do museólogo, que eu não Sim, já sou percebi. museólogo Sim, formado profissionalmente, sim, mas a visão prática, a minha sim. prática na direção do museu contou mais. Uhum. Então, tem essa trajetória de que eu me orgulho muito de que foi Ah, expandindo. Ela isso. começou com um estudo de um tema muito Sim, específico, com uma coleção de formigas, não é? isso, e hoje em dia eu estou no conselho executivo do ICOM, É verdade, é verdade. participando das grandes decisões sobre os museus. Então, acho que, para mim, é uma trajetória que me deixa muito Não, é satisfeito. extraordinária, é extraordinária. Mas agora que eu estou no ocaso da minha carreira, assim, eu estou voltando para o Museu de Zoologia, que eu nunca deixei, nunca saí, de certa Pois, forma, pois, pois. oficialmente, e eu pretendo continuar o trabalho cotidiano lá, porque esse trabalho do dia a dia, de você organizar a coleção, cuidar da Claro, coleção, ler a claro. coleção, publicar, Estás com e, saudades, é isso? Estás com saudades disso? e ter os alunos ali do lado, Aham. conversando. Por exemplo, eu tenho um critério muito forte para aceitar um novo aluno. Ah, é? Qual é? Diz-me lá que eu também preciso. Tem que tomar café, porque às 4 da tarde nós temos o café do laboratório. Aqueles alunos que tomam café e participam dessa conversa se desenvolvem de uma forma muito rápida. Aqueles que ficam Marta, tome sozinhos, nota. Tome nota que é para eu implementar no nosso museu o café das 4 da tarde, tá? Que isto parece um bom é critério. essencial, Marta. Isso eu aprendi em Harvard, no Museu de Zoologia É muito Comparativa. americano, Estados Unidos, não é? Essa coisa dos Cada um vem com coffee. a sua xícara lá nos Estados Unidos É, é, e é. você dá o café. E eles trazem um sanduíche, É trazem um verdade. biscoito, alguma E coisa, conversa-se, não é? e Sobre as conversam. questões. Uhum. Exatamente. É Então, muito. quando eu cheguei nos Estados Unidos, um aluno do Brasil, iniciante, um outro professor Carpenter, lá de Harvard, dava um café nas quartas-feiras. É Isso engraçado. foi a minha entrada também nesse mundo. Eu Aham. tinha que explicar o que eu fazia, Isso é o que é incrível. difícil, né? É, é. Mas foi Olha, muito interessante. temos aqui uma questão que tem a ver com a conversa que estavas a ter sobre as pressões entre curadores, diretores e até pressões políticas. O Paulo Henriques, no Facebook, pergunta se gostaria de perguntar ao Sr. Carlos Brandão se tem sentido pressão política na orientação das exposições. Pode repetir, por favor? Não entendi Se bem. tu tens sentido pressão política Ah, sim. quando desenvolves ou quando promoves exposições, seja em qualquer museu, tanto faz, no arte contemporânea ou onde for. Eu acho que não sentido uma pressão política direta, mas o entorno te pressiona, que, por exemplo, hoje em dia, a exposição de 2005 no Museu de Zoologia não faria sentido Pois, mais, pois. porque o meio mudou. Uhum, O meio exerce uma pressão constante. claro, E realmente o que se faz hoje, talvez no próximo ano não seja claro. mais aceitável. No Isso no fundo, Museu de Arte. o que tu estás a dizer é que os museus têm que estar atentos ao que está à sua volta, não é? E ir reagindo, adaptando com grande capacidade, no fundo, de reação para poder ir dando resposta àquilo que são as inquietações das pessoas, não é? E, portanto, nesse sentido, há uma pressão. Mas agora, do ministro que vem dizer, olha, faz favor, faça lá uma exposição sobre X ou Y, isso Não, nunca te isso eu nunca aconteceu. senti. Até porque nós, nas universidades, estamos escudados, não é? Exatamente, exatamente. Não nos acontece isso, quer dizer, pode acontecer, mas eu acho que não vai acontecer, porque há pelo meio um reitor, enfim, há uma universidade e os ministros, em princípio, não se atrevem. Eu não, mas mesmo na época do IBRAM, eu Uhum, trabalhava com os museus nacionais, onde essa influência poderia ser mais direta, eu nunca senti. nunca sentiste. É.
talvez até porque existe um certo descaso pelo campo dos museus, então Claro. os ministros também não se preocupam tanto. Pois Mas não é a defesa, ou não é a educação, ou uma coisa de grande impacto social. Até era bom que a cultura tivesse mais impacto, não é? exatamente, isso. Para poder ser mais. Até gostávamos que houvesse mais pressão, não é? Porque isso Mais significaria. pressão, para que nós Exato, pudéssemos significaria. resistir mais. É isso, que senti que havia mais impacto. Isso. Olha, a nossa conversa já passou meia hora, sabes? Mas eu Sim. tenho uma. Esta conversa é ótima, mas eu tenho uma pergunta para ti, que é: o que é que tu achas hoje em dia que é o maior desafio? Não, aliás, tenho duas, mas vamos primeiro a esta. O que é que tu achas que é o maior desafio que enfrentam os museus? Esquece Covid, tá? Covid, que eu tenho uma pergunta sobre o Covid, mas excluindo o problema do Covid, qual é que achas que é o maior desafio que os museus em geral enfrentam na sociedade contemporânea? Eu acho que os museus são diferentes também, enfrentam diferentes desafios. No caso do Museu de Zoologia, nós temos um desafio assim: as crianças adoram o museu. É As verdade. crianças se fascinam com o museu. Mas quando elas fazem 12 anos, elas passam a detestar o museu. É uma mudança imediata. Pois é. Para mim, isso é um desafio. Como que nós mantemos esse interesse? Como que nós acompanhamos? Uhum. Não que as crianças tenham que Claro, continuar gostando da mesma maneira, claro. mas como que nós respondemos a esse desafio? Como manter aquela curiosidade natural na criança, não é? Que depois, mais tarde, é adolescente, interessa-se por outras coisas, evidentemente, e larga. Mas é Interessam verdade, por isso é um si. problema. Elas se interessam por si. É, Elas por não se enxergam mais no museu. Não, é verdade, é verdade. Elas não se refletem, não é? Não se Não, refletem. o Então, museu não mas, se mas reflete. elas continuam sendo animais. É Então, verdade, é verdade. Claro, claro, claro. elas vão depois recompor esse interesse mais Uhum, tarde. uhum, Mas existe um momento que, claro. para mim, eu sempre fui professor de biologia e, e eu sempre fui fascinado em ser professor de adolescentes. É a época da vida que mais me interessa, Interessante. porque existe essa mudança que nós não conseguimos acompanhar. O Museu de Arte Contemporânea já sofre outros desafios. Diz lá um. No caso do Brasil, por exemplo, hoje em dia a questão da questão racial no Brasil hoje se tornou absolutamente preponderante. Em Ela todo o mundo. não era 2 anos atrás. Hoje ela é fundamental. Como que nós vamos como que nós vamos responder a isso? Nós temos uma coleção, de certa forma, de arte moderna e contemporânea, ainda tradicional, que foi construída com com Critérios, outra ideologia, outros quadros, sim. outros quadros. Só que ela tem que dar conta de hoje. Claro. Então não é simples esse. E tu achas que a questão racial não se coloca também a um museu do nosso tipo de história natural? Achas que não tem cabimento como desafio? Ela talvez não assim com esse contorno exatamente, mas ela acontece de uma outra forma, até porque nós de certa forma vamos à natureza e trazemos a natureza, nos consideramos donos. Então esse espírito, Uhum. o espírito que leva as questões raciais, também está embutido nos museus de história natural. Aliás, nós temos um passado em certas E, áreas bastante complexo, problemático e que é preciso enfrentar, não é? exatamente. Ah, portanto, mas é Em alguns diferente, museus isso é terrível, né? Tem claro. alguns museus que têm restos humanos, por exemplo, nos museus de história natural, que foram expoliados há um século. E como que você retorna isso? Não tem nem como repatriar. Pois não, pois não. Uma Então, conversa, eu agora gostava de estar aqui mais uma hora a conversar contigo só sobre este assunto, porque acho que é um tema interessante para os nossos museus de História Natural. Como é que se aborda
estas questões, porque num Sim, museu, como tu dizes, de arte, em que é sim. preciso, no fundo, ir refletir, à medida que se faz que se adquirem novas peças, é preciso que essas novas peças reflitam a falta de diversidade da coleção que já existe, não é? No fundo é para colmatar uma falha. Mas no nosso Mas, caso o problema de facto é diferente, tem a ver com é, um é. passado Mas muito. eu acho que também o Museu de Arte, por exemplo, no caso do Museu de Arte Contemporânea da USP, é um museu que começa com uma coleção de 1906. Pois, Tem pois, arte moderna e contemporânea. O começo da arte moderna, a grande ruptura para a arte contemporânea. Então você tem que contextualizar também claro, claro, essa coleção inicial. É uma coleção que foi feita por milionários claro. E que fizeram doação à USP, não é? fizeram uma doação à USP. Uhum, Mas era uma coleção para usufruto de uma claro, de elite uma elite. branca. Uhum, uhum, Então, isso também hoje em dia é um problema para o museu. claro, claro. Um problema não, um desafio. É um desafio, é isso. É um desafio. Olha, para terminar a nossa conversa, queria te fazer mais uma pergunta. Agora sobre o Covid. O que é que tu gostavas? Já é um clichê dizer que o mundo mudou, não sei o quê, que nunca mais vai ser igual. A ser verdade que nunca mais vai ser igual, o que é que tu gostavas de deixar para trás que nunca voltasse a aparecer em resultado desta pandemia? Seja social, seja científico, seja político, seja o Não, que for. eu sinto, por exemplo, que as empresas cada vez mais vão adotar o teletrabalho. Sim, Eu sinto isso que vai mudar, talvez não é? isso tire um pouco essa pressão que nós temos do trânsito, dos Certo, deslocamentos. Também as pessoas estão percebendo que elas podem viver com menos, é verdade. que elas não precisam de tantas coisas, não precisam consumir dessa forma Comprar, comprar, desabrida, comprar, 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 comprar. comprar. Nós podemos, é possível a vida sem isso. Eu acho Uma que isso certa que frugalidade, não é? Uma certa frugalidade de. a Pois. valorização da própria casa, Uhum, a valorização do seu círculo interno. Eu uhum, acho que isso são lições que a Covid está nos trazendo, pois. que ainda não estão plenamente, Sim, nós não entendemos ainda plenamente os efeitos disso. claro. Mas, por exemplo, São Paulo já está voltando ao trabalho. A cidade de São Paulo, as curvas são descendentes, estão Sim, voltando ao trabalho, mas não está voltando da mesma forma. claro. O trânsito não é igual. Eu espero que a gente consiga aprender com essa crise Claro. e se preparar para as próximas, que nós sabemos que vão acontecer. Isso. E Nós vamos ver estamos como é que é. fingindo que É, não existia nada disso, né? é verdade, é verdade. Vamos ver como é que será também a questão económica que me preocupa muito, não é? Quer dizer, com Sim. tanto sofrimento e desemprego e pequenos negócios e restaurantes e lojas e pequenos hotéis a fechar, isto vai Mas ser não sei muito. se você tem acompanhado, no Brasil foi criado um sistema de renda mínima que deve permanecer. E Pois, talvez seja uma chave para recuperar esse passivo econômico que nós temos, brutal, pois com essa fala-se nisso, sim. desigualdade. Sim. Essas pessoas estão recebendo R$ 600, R$ 600 são 100 euros por Isso mês. aí é um horror. É um horror. Elas nunca viram tanto dinheiro. Pois, pois. Então, se isso permanecer e nós Sim, acabarmos com a miséria absoluta no Brasil, claro. será um ganho. Pois é. Então, essa questão do Covid, eu acho que nós não sabemos o que vai realmente Não acontecer, sabemos ainda. Não estamos em mas condições de conseguir. temos que aprender a tirar o sumo dessa Claro, experiência claro. É de verdade. alguma forma positiva, né? Olha, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu deixo aqui um convite muito especial aos nossos ouvintes do Facebook para procurarem nas redes, que eles estão em todo lado. Também tem Facebook, também tem Instagram, também tem tudo. Quer o Museu de Zoologia da USP, quer o Museu de Arte Contemporânea da USP. Explorem as suas coleções, as atividades online que existem, etc., porque são realmente dois museus absolutamente extraordinários. E agradeço muito.
Em primeiro lugar, agradecer à Marta Costa o apoio que nos tem estado a dar, evidentemente, mas agradecer sobretudo ao nosso convidado de hoje, meu amigo e colega, Beto Brandão, e espero voltar a vê-lo pessoalmente, não é? Em breve, um dia Em destes, breve. não é? Quando pudermos. Mas muito obrigada pela conversa tão interessante, e realmente uma pessoa só uma pessoa com uma vida tão rica e diversa e com uma experiência também tão grande. Olha, não, a gente diz aqui reformas, não te aposentes já, não é? Não te aposentes já. Fica mais um Eu acho que bocadinho. tenho mais uns 3 anos ainda É pela isso, fica mais um bocadinho. Muito frente. obrigada, Beto. Não, obrigado a você. E foi um grande, grande prazer, porque quando conversamos a primeira vez, eu já comecei a pensar o que eu poderia falar e o que eu gostaria de dizer é como as formigas me levaram longe. É isso. É Fui mesmo. para Kyoto o ano passado, Como tudo os isso, museus também. Como os museus te como os levaram museus. longe, não é? Isso, e como os museus, eu me sinto em casa no É. mundo inteiro, Uhum. porque estou sempre a visitar museus. É isso. Muito obrigada a todos Muito e obrigado. até Muito um dia destes. Obrigada, Beto, mais uma vez. obrigado.